E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a carta à igreja de Éfeso. Amados, lendo o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, me deparei ali com uma cena onde o diabo, denominado Maldanado, está feliz pelo progresso do seu aprendiz Vermilindo. Nesse caso, irmãos, um demônio, por investir na vida de um cristão, por ele estar se distanciando do Senhor, indo para uma rota de frio e de escuridão. C.S. Lewis, amados, relata que Maldanado está tão feliz, pelo fato do cristão não estar se dando conta do seu rompimento definitivo com os primeiros meses de sua vida cristã. Meus queridos, será que também não estamos assim? Alheios ao nosso relacionamento com o Senhor? Estamos dando conta desse rompimento? Nosso amor por Jesus ainda é forte? Ainda há entusiasmo? De fato, pensamos que estamos no caminho certo, mas aos olhos do Senhor temos abandonado o primeiro amor. Lembremos-nos, a única coisa que importa aos nossos adversários é quanto mais estivermos afastados de Deus, melhor será. Eu gostaria de ler com vocês o verso 5 do capítulo 2, que diz assim: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Vamos orar? Pai de amor e de imensa bondade, é com temor e tremor que estamos diante de Ti. E nessa hora, Senhor, pedimos a Tua graça, as Tuas misericórdias, para que iremos ouvir nesta manhã. Nos ajude, Pai bendito, para que possamos estar atentos à Tua voz e viver a Tua palavra para a glória do Senhor. Estamos na total dependência Tua, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado e exaltado nesse momento. Oramos assim, gratos, no nome de Jesus. Amém. Amados, as 7 igrejas representam uma seleção dentre as igrejas existentes na região. Existiam outras igrejas, como por exemplo a de Colossos. E isso nos leva a pensar do porquê dessa escolha, do porquê estas igrejas elas foram escolhidas dentre tantas outras. Um princípio seria o fato de todas elas estarem conectadas por estradas romanas. Com isso, facilitaria a visita dos apóstolos na troca de correspondência. Um outro aspecto, amados, era o fato de que cada uma dessas cidades possuía uma corte romana, onde, por serem cristãos, os membros das igrejas poderiam enfrentar problemas. Nas 3 primeiras cidades, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, havia também templos dedicados a César, onde a população lhe oferecia sacrifícios como Deus. Além disso, irmãos, o número 7
é muito significativo, porque indica, como todos nós sabemos, totalidade. Cartas para 7 igrejas poderiam representar uma correspondência que visava atingir todas as igrejas existentes. De forma mais específica, Éfeso era o lugar de situação da primeira congregação que Jesus abordou aqui no Apocalipse. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nos diz mais acerca da história dessa igreja do que acerca de qualquer das demais. A igreja de Éfeso, queridos irmãos, ela foi plantada por Paulo durante uma breve visita. Esta igreja, ela foi alimentada por Priscila e Áquila, cooperadores de Paulo, e depois pelo eloquente expositor Apolo. Você vai encontrar isso lá em Atos capítulo 18. O apóstolo, ele insistiu para que a igreja exercesse o discernimento teológico. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 6, ele diz: ninguém vos engane com palavras vãs. Então, um comentarista nos diz, ele nos informa que a igreja de Éfeso tinha mais de 40 anos quando Jesus ditou esta carta. Com isso, se constata, meus amados, que outra geração havia surgido. Já não era mais aquela geração que havia iniciado com o apóstolo Paulo. Os filhos não experimentavam o entusiasmo intenso dos seus pais. Aquela espontaneidade, aquele ardor do primeiro contato com o Evangelho não existia mais. Nessa geração, nesta nova geração, faltava a devoção a Cristo. A igreja, meus irmãos, mesmo tendo virtudes, ela continua sendo pecadora. E que para continuar viva se faz necessário se arrepender e ouvir o Espírito. O que podemos aprender, ou quais lições podemos tirar para as nossas vidas, lendo esta carta a Éfeso? Em primeiro lugar, vejamos as virtudes da igreja de Éfeso. No verso 1, nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus, ele passa a instruir João a escrever uma carta com o endereço certo. Esse anjo que é dito aqui significa mensageiro, se referindo àquele que tem como ministério primordial levar a mensagem à congregação. Percebam que a primeira identificação de Jesus, ela é bem significativa. Apesar, irmãos, da igreja de Éfeso ser a primeira entre as 7, seu pastor é colocado no mesmo nível dos outros 6. Jesus afirma que segura todos eles na sua própria mão protetora. E isso demonstra que ele é o guardião da igreja. O verbo segurar, irmãos, que encontramos aqui, significa que Jesus, ele tem o poder e a autoridade absolutos para proteger seus servos. Nenhum mal pode acontecer aos seus servos sem que ele permita.
Steve Lawson, em seu comentário, nos diz que em sua destra, os líderes espirituais são cercados pelo cuidado de Cristo, são completamente controlados por Ele. Jesus os escolheu e os usa como quer. Ele está no controle. Ele é quem é o guardião. Mas uma outra observação que podemos fazer aqui é que Jesus está no meio dos membros da igreja. Vejam, anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus, irmãos, quer que as igrejas saibam que Ele anda no meio delas, que Ele está presente não somente na vida dos mensageiros, mas que Ele também está presente na vida da igreja. Logo após isso, João passa então a receber o conteúdo referente à igreja de Éfeso. Diz o verso 2, acompanhe. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Chegando, irmãos, então, especificamente nas virtudes, com estas informações percebemos que Éfeso era uma igreja dinâmica. Era uma igreja com que trabalhava constantemente servindo a Jesus. Todos aqueles irmãos, aquela igreja estava envolvida ativamente no trabalho do ministério com sacrifício, desinteressadamente. Esta igreja estava servindo, ela estava fazendo, ela estava dando, ela estava indo, ela estava labutando. Jesus, ele informa que tem conhecimento detalhado de tudo que essa igreja faz, de que nada escapa da sua atenção. Jesus, então, passa a elogiar essa igreja, usando os substantivos obras, trabalho e perseverança. É interessante que ele usa o pronome no singular, seu, significando que o pastor ao qual Jesus está se dirigindo é responsável pelo bem-estar espiritual da igreja. Mas também o singular significa que Jesus, ele está falando a cada membro individual da igreja. Irmãos, o trabalho que essa igreja realizava era um trabalho oneroso e cansativo. Nós percebemos isso quando lemos Hebreus capítulo 6, verso 10. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continua a ajudá-los. A perseverança era firme diante dos conflitos. Não era ser perseverante somente. Em outra versão, que se aproxima mais do original, era uma paciente perseverança. Mas o que é paciente e perseverante? Um comentarista nos diz que é uma qualidade interior, que se expressa no aguardo de Jesus, em cuja ausência o crente firmemente testemunha dele, até mesmo a ponto de sofrer a morte pela perseguição. Eles eram pacientes na perseverança. Outra informação aqui, irmãos, é que esta igreja, ela não suportava homens maus, ou seja, ela não dava espaço ao mal e àqueles que praticavam. Esta igreja não tolerava os que insistiam em fazer o mal.
Um comentarista nos diz que a igreja de Éfeso tinha alto padrão moral, não tolerava o pecado, com zelo santo, banir a iniquidade violentamente. Moralidade era preto no branco, sem nenhuma área cinzenta. Nada. Amados, Éfeso não era um clube. A igreja de Éfeso não era um clube. Não pareciam santos no domingo, agindo como ímpios na segunda-feira. Eram santos sempre. Mas aí o verso 3 enfatiza o argumento que acabou de ser apresentado no verso 2, que diz assim: você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Nós vimos que Jesus elogiou esta igreja por suas obras, por seu labor, pela sua perseverança. O teste para saber se a doutrina era falsa e a denúncia dos mestres infiltrados como mentirosos. Jesus, irmãos, agora resume, elogiando-os pela perseverança que demonstraram a suportar dificuldades por causa do seu nome. Mesmo esta igreja sendo atacada pelas suas convicções, era uma igreja que não recuava. Eles se mantiveram firmes. Vocês verão, infelizmente, Pérgamo e Tiatira foram igrejas totalmente diferentes. Elas não expulsaram os intrusos. Elas abraçaram. Nós veremos isso mais na frente. Mas o que podemos tirar de ensinamentos aqui, irmãos? Em primeiro lugar, devemos ser gratos a Deus pelos pastores que Ele tem dado. São homens piedosos que cuidam de fato da vida espiritual da igreja. Eles foram comissionados pelo Senhor em cuidar do seu povo. Esses pastores, eles têm a consciência que são completamente controlados por Jesus. E que se eles, irmãos, estão aqui nesta igreja, pastoreando esta igreja, é por vontade e escolha exclusivamente de Deus. Por isso que nós devemos louvar, por isso que nós devemos orar diariamente pelos nossos pastores, porque, meus queridos, a responsabilidade é grande diante de Cristo. Mas que também sejamos gratos a Deus pelos presbíteros que governam esta igreja, pelos diáconos que servem a esta igreja, pelos líderes de cada sociedade, irmãos, que se dedicam em ensinar e conduzir o povo. Nós devemos louvar a Deus porque são homens e são mulheres que também são responsáveis diante de Deus. O Senhor, irmãos, está intimamente envolvido com a vida de cada igreja. O Senhor, Ele anda pelos corredores. O Senhor examina cada espaço. O Senhor está em cada reunião, seja do conselho aos das crianças. Ele está ali, naquele lugar. Não há, irmãos, segredos para o Senhor. Jesus, Ele inspeciona, Ele mede, Ele avalia, Ele observa a condição espiritual de cada rebanho. O olhar do Senhor sempre está vigilante. Devemos entender também, irmãos, que a igreja não é um esporte,
que a igreja não é um lugar de entretenimento. Da mesma forma que a igreja de Éfeso estava envolvida ativamente no trabalho do ministério com sacrifício, desinteressadamente, servindo, fazendo, dando, indo, trabalhando. Nós também devemos ser assim. Nós precisamos praticar as boas obras, trabalhar na igreja, ter paciência, perseverante. Nós temos que ser ativos, ensinar Bíblia, ir atrás dos perdidos, ajudar uns aos outros, sair da preguiça. Temos que ser, irmãos, como Jesus, lá em Marcos 10:45, que nos diz: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus amados irmãos, os dias de Jesus eram repletos de boas obras. Labuta generosa, dias longos, horas fatigadas. Esforçava-se até a exaustão, serviu incansavelmente durante todo o seu ministério. Temos que ser assim, devemos ser assim. Somos diferentes, há muito o que fazer, irmãos. Infelizmente, vivemos dias onde as igrejas são construídas sobre desinformação teológica. Muitas têm sacrificado a pureza doutrinária no altar da tolerância teológica. Não é o que as ciências comportamentais dizem, meus irmãos. Não são elas a solução. É o que a Bíblia diz. A igreja, ela deve se pautar nas Escrituras. Ela é a nossa única regra de fé e prática, não há outro caminho. Ah, porque a ciência diz assim, porque aquele estudo fala assim. É o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz? Ela é soberana, irmãos. E a igreja deve seguir as Escrituras. Dando continuidade, em segundo lugar, o texto irá nos mostrar o pecado da igreja de Éfeso. Nós estamos entrando agora na condenação e advertência a esta igreja. Mesmo, irmãos, prestem atenção, ela sendo uma igreja rigorosa, perseverante, precisa, sadia, estável, sendo uma igreja forte, algo errado tinha nessa igreja. Ela não era perfeita. Olha o que diz o verso 4. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. De forma abrupta, Jesus, ele muda de tom. Ele coloca o dedo na ferida da igreja. Agora é apontado a falha fatal. Era algo muito sério, pois colocaria em perigo a existência da própria igreja. Diante de tudo que ouvimos sobre Éfeso, irmãos, esta igreja não demonstrava mais o amor por Cristo que havia tido nos primeiros anos de sua história. Mas nós precisamos entender algo aqui. Um comentarista nos diz o seguinte, que quando Jesus diz que os efésios haviam perdido o seu primeiro amor, ele não está dizendo que os efésios estavam vivendo e trabalhando sem amor por Deus ou pelos seus próximos. Não. Jesus está informando que esta igreja, ela abandonou o que tiveram logo depois da conversão. Éfeso havia perdido o primeiro impulso
do entusiasmo, da empolgação em sua vida cristã. Éfeso tinha se acomodado numa fria ortodoxia, que apresentava mais vigor superficial do que profundo. E diante disso, Jesus ele exorta no verso 5, lembrem-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Basicamente, amados, Jesus ele está dizendo aqui, lembrem-se de quando aceitou a Jesus. Lembrem-se deste dia, do dia em que vocês aceitaram a Jesus. Mas nós precisamos entender algumas coisas aqui, irmãos, neste verso. É que os tempos verbais, dos verbos gregos aqui, eles se destacam para enfatizar as ações sucessivas dos efésios. Primeiro, o mandamento de lembrar, que está no presente, trazendo a ideia de continue a se lembrar. Segundo, o verbo caiu, indicando que muito tempo havia se passado desde o início do declínio. Em terceiro, a ordem de se arrepender, que está aqui no auristo, indicando uma ação única, que deve ser feita de uma vez por todas. Eles devem se arrepender. Este arrependimento, irmãos, deveria acompanhar o ritmo de sua decisão de trabalhar com o mesmo entusiasmo manifestado anteriormente. Vemos aqui a ameaça, irei. Apesar, irmãos, de traduzida no tempo futuro, na verdade, está no presente, indicando uma ação imediata. E quando Jesus fala sobre o remover, o verbo removerei, indica que a ameaça não é apenas uma possibilidade, mas é uma certeza caso eles não se arrependam. Se não se arrepender, ele vem e removerá. O Senhor, irmãos, não só aponta os erros desta igreja, mas mostra como pode ser corrigido. Percebam que o Senhor, ele passa a instruir, ele passa a restaurar essa igreja. Quando ele diz, pratique as boas obras que praticava no princípio, ele não está pensando nas obras que os efésios vinham fazendo, mas nas obras em amor por Cristo. O termo aqui que deve ser destacado é princípio e não obras. Não são as obras, mas o princípio, o que movia a fazer estas obras, o que nos movia no início da nossa conversão, Cristo, o amor a Cristo. É o que Jesus, irmãos, perguntou a Pedro às margens do mar da Galileia, lá em João capítulo 21, verso 15, Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Jesus está pedindo isso, irmãos, à igreja de Éfeso, sua devoção total. Eles precisam dar meia volta. Como diz um comentarista, se isso não acontecesse, esta igreja vivenciaria um blackout espiritual total. Uma igreja deixa de ser igreja quando deixa de servir seu mestre com amor e dedicação autênticos. Ela deixa de ser igreja quando isso acontece. Ela é qualquer outra coisa, menos igreja. Meus irmãos, para muitos essa parte causa calafrios. De fato é isso mesmo. Ouvir essa expressão, tenho, porém, contra ti, vinda do Senhor é muito forte. É muito forte. Ficamos preocupados, irmãos, quando alguém tem algo contra nós,
Imagine Jesus. Faça uma reflexão. Como você está? Você ainda vive o primeiro amor? Como está a sua devoção a Cristo? Seu amor por Cristo continua fervoroso, intenso, apaixonado? É como aquele amor de recém-casados. Já viram isso? Para quem é casado? Ou em algum lugar na sua jornada isso se perdeu? O amor, irmãos, que Éfeso tinha por Cristo havia se esfriado. O ministério agora era mecânico. O relacionamento rotineiro. Esses irmãos, eles vinham à igreja como você vem. Eles serviam como você serve. A fé deles era a fé verdadeira como a sua fé. Mas o coração daquela igreja não ia além disso. Como o seu coração também não passa disto. Já parou para refletir que temos muitas atividades por Cristo, mas pouca intimidade com Ele? Fazemos muita coisa, mas esquecemos de ter intimidade com Jesus. O coração, irmãos, está vazio. E olhe, que isto aqui não aconteceu de repente, tá? Isto foi gradual. Maldonado estava feliz com o dia a dia do crente, irmãos. Para Maldonado, o que importava era que o crente viesse manter os hábitos exteriores de cristão, mas que o estado espiritual dele continuasse frio diante do Senhor. Imagine seu cônjuge, com o passar dos anos, chegando para você e dizendo: olha, eu não amo mais você, mas nada vai mudar. Continuarei aqui, ajudando na educação dos filhos, sustentando a casa, dormindo com você, mas olhe, eu não a amo ou eu não o amo mais. Não amo mais você. Está bem assim? Como é que você ficaria? Ficaria arrasado, irmãos. Arrasado. Basicamente é isso quando se perde o primeiro amor. Você está vindo à igreja, servindo e testemunhando, mas não ama Jesus. Jesus, irmãos, Ele quer relacionamento. Jesus não quer uma representação. Jesus quer relacionamento. Jesus quer intimidade. Mateus capítulo 22, versos 37 e 38 nos diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O amor por Cristo, meus amados irmãos, deve preencher todos os espaços do nosso ser. Todos. Se isso não acontecer, seremos como Paulo diz, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 1, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine, é só barulho. Por isso, irmãos, que deixar o primeiro amor é pecado capital. Mas diante disso, você agora pode estar dizendo para si mesmo: pastor, eu estou assim. Não tenho mais esse primeiro amor. Eu o perdi. O que fazer? Vimos no texto, irmãos, que Jesus prescreve os passos para se recuperar esse primeiro amor. Ele diz lá, o primeiro é lembrar. Lembre-se. Traga à sua memória aquele dia em que você aceitou Jesus.
Reviva aquele sentimento de quanto o amor por Jesus explodiu no seu coração. Lembre do tempo em que você abria a palavra de Deus e Deus falava com você. Lembre-se, meu querido irmão, do fervor, do quebrantamento nas orações que você fazia a Ele. Lembre dos momentos em que você não podia ver uma pessoa, logo falava de Jesus. Lembre dos momentos que você era tão grato a Deus, que o levava a servi-lo. Meu irmão, lembre dos momentos em que Cristo era bem real na sua vida. Lembra-te de onde caíste. Esse é o primeiro passo. O segundo, irmãos, é arrepender-se. Nós sabemos que arrependimento é mudar de direção, é uma mudança de coração, é uma mudança de mente, é uma mudança de vontade. Significa voltar às coisas que eram antes, é uma volta a Cristo. Um comentarista nos diz, irmãos, que qualquer coisa que você ame mais do que a Cristo é seu novo primeiro amor. Se você ama alguma coisa ou a algo mais do que Jesus, esta alguma coisa, este algo é o seu primeiro amor. Arrependa-se, mude sua vida, tome nova direção, volte o coração para Jesus, siga a recomendação de Tiago, capítulo 4, verso 8, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. O que fazer, irmãos? É também repetir. Isso, repetir. Passe a praticar as boas obras. Passe a repetir as primeiras atividades espirituais. Que atividades são essas? Ao ler Atos capítulo 2, verso 42, nós descobrimos essas obras. Após a pregação do apóstolo Pedro, e aquela conversão em massa, nos é dito, irmãos, que esses novos convertidos perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Repita isso. Volte a fazer isso. Volte a perseverar no ensino. Volte a perseverar na comunhão, no partir do pão. Volte a perseverar nas orações. É a palavra de Deus, meu irmão, que estimula o coração a amar a Cristo. A comunhão com Cristo, irmãos, por meio da Santa Ceia, mantém acesa a lâmpada dos corações. Ajoelhar na presença de Deus é tão necessário quanto respirar. Naquele tempo, no início de tudo, você era assim. Lembra? Traga a sua memória. Você praticava tudo isso. Então, meu querido irmão, volte a praticar essas boas obras, porque assim você será levado a este amor por Cristo. Um alerta. Se você não fizer isso, meu irmão, se você estiver fazendo vista grossa, se está bem demais para pensar nisso, espere que Ele virá e tirará do seu lugar o teu candelabro. Você ficará sem amor, você ficará sem luz, você irá receber uma visita disciplinadora. Esta visita acarretará a perda do testemunho. Há muitas igrejas abertas, meu irmão, mas sem luz. Sem luz. Deveriam fechar as portas, pois Cristo não está mais presente ali. Lembre-se, meu irmão, de onde você caiu.
arrependa-se. Pratique aquilo que você praticava no início da sua conversão. Em terceiro e último lugar, irmãos, chegamos agora à promessa à igreja de Éfeso. Esta promessa é para aqueles que vencerem a apatia espiritual. Mas antes, o Senhor, Ele faz mais uma observação, verso 6. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. O que podemos observar aqui é que esta igreja odiava estas obras. Notem que o ódio, ele é dirigido contra as obras, não contra as pessoas. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Notem isso. Mas quem eram os nicolaítas? Encontramos 3 opiniões, são conjecturas, já que os detalhes em Apocalipse são escassos com relação a este grupo. Mas um comentarista nos diz o seguinte: a primeira, poderiam ser seguidores de Nicolau, um prosélito apontado como diácono, lá em Atos capítulo 6, verso 5. Uma outra linha, uma seita gnóstica, que tentava se infiltrar nas igrejas. E uma última linha, eram aqueles que seguiam os ensinamentos dos apóstolos falsos e de Balaão. Diante disso, irmãos, o que podemos supor é que o estilo de vida dos nicolaítas era imoral. Que eles comiam um alimento que era oferecido aos ídolos e pervertiam a verdade. Você vai encontrar isso lá nos versos 14 a 16 do capítulo 2 de Apocalipse. Éfeso tinha uma postura de ódio das obras desse grupo, que era contrário à palavra do Senhor, e que o próprio Jesus odiava também. Mas após essa declaração, mostrando que Jesus ele tinha algo ainda a favor desta igreja, desse ódio pelas práticas dos nicolaítas, o Senhor, irmãos, ele finaliza a sua palavra a Éfeso dizendo no verso 7: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Os efésios devem atentar para esta exortação. Que exortação? Tudo o que o Senhor já tinha dito ao longo da carta, até esse ponto, como também atentar para a promessa de herdar a salvação. A frase, amados, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ela ocorre em todas as 7 cartas, e que foi usada pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 13, como também foi usada em Isaías capítulo 6, Jeremias capítulo 5 e Ezequiel capítulo 3. Mas focando aqui, essa expressão precede uma promessa, como também segue uma promessa. Quem tem ouvidos, ouça. É ouvir com disposição. Não somente ouvir, mas ouvir com disposição. O que o Espírito diz às igrejas é uma ordem para ouvir com atenção e obediência às palavras do Espírito Santo. Notemos também que esta mensagem ela é dirigida a todas as igrejas, ou seja, se destina à igreja universal em todos os tempos e lugares. Pois como Jesus disse ao vencedor,
Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Um comentarista, irmãos, nos diz que Cristo venceu a batalha, mas a guerra ainda não terminou. Cada crente está pessoalmente empenhado nessa guerra contra Satanás e suas cortes. Jesus, amados, ele promete ao vencedor o direito de comer da árvore da vida. Ao ler isso, nós somos levados ao início de tudo. Nós somos levados quando Adão e Eva pecaram e não puderam comer da árvore da vida. A promessa aqui, amados, feita por Jesus, é que todos os vencedores comerão da árvore da vida no paraíso. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, verso 2, você vai ver isso. Capítulo 22, verso 2, ele diz assim: no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava o quê? A árvore da vida, esta árvore que Jesus está se referindo. Verso 14 deste mesmo capítulo: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida. Verso 19: se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida. Meus irmãos, como tem sido o nosso comportamento com relação às obras deste mundo? Falo das obras que são contrárias às Escrituras. Essa doutrina dos nicolaítas é uma mistura das coisas santas com as profanas. É basicamente, meu querido irmão, ter um pé na igreja e outro no mundo. Há muitos nicolaítas dentro da igreja que pervertem a graça de Deus. Você tem sido radical ou permissivo? Você tem enfrentado o problema da assimilação de valores não cristãos? Ou tem feito vista grossa? Tem nada não. Está tudo bem. É coisa pequena. Deus deixa passar. Irmãos, devemos estar atentos quando João adverte. Lá em 1 João, capítulo 2, verso 15. Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tenhamos ódio, irmãos, de toda obra que leva à imoralidade e à idolatria. Tiago, ele também nos exorta, na sua carta, capítulo 4, verso 4, que diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Não se envolva com essas obras, mas tenha ódio delas. Da mesma forma, Jesus tem ódio dessas obras. A carta à igreja de Pérgamo irá nos ensinar sobre isso, irmãos. Nós veremos a palavra do Senhor contra esta igreja. Por esta igreja, a igreja de Pérgamo, terá abraçado as obras dos nicolaítas, de Balaão. Não amem o mundo, nem o que nele há. Jesus, ele está constantemente nos alertando, domingo
após domingo, somos levados a retornar ao caminho certo. Quando a palavra ela é aberta, tenhamos atenção especial ao que ela fala. Ouçamos a voz do Senhor de forma cuidadosa, pois as verdades que Ele traz é de grande importância. Ouçamos sempre, meus irmãos, o que o Espírito diz às igrejas. O próprio João, em sua primeira carta, capítulo 5, verso 5, ele nos diz: quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que receberam a Cristo compartilham de sua vitória sobre o pecado, sobre Satanás, sobre a morte. Como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 1, verso 6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Todos, irmãos, os verdadeiros crentes vencerão em virtude do ministério perseverante do Espírito Santo. Lembrem-se que Cristo, que é o acesso à árvore da vida, ele é recobrado. Deus, irmãos, ele nos livrou quando proibiu os nossos pais, Adão e Eva, em pecado, comerem da árvore da vida. Deus, ele foi misericordioso ali, pois se eles tivessem comido, viveriam eternamente em pecado. Está lá, Gênesis capítulo 3, verso 22. Mas o que é mais glorioso, irmãos, ao ler a carta do Senhor a Éfeso, é que em Cristo, este acesso a comer da árvore da vida, ele é liberado. Como diz um comentarista, em Gênesis, o paraíso é perdido, e em Apocalipse ele é recuperado. A árvore da vida torna-se, meus irmãos, o suporte para a história da redenção revelada na Escritura. Satisfação, força e salvação pertencem ao vencedor. Por isso que eu digo a você hoje: lute. Lute contra o pecado. Lute contra o diabo, contra todo o seu domínio, e em seu amor por Cristo, persevere até o fim. Por quê? Porque ao vencedor, ele dará o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amados irmãos, para Maldonado, a única coisa que importava era afastar o cristão do Senhor. O objetivo era levar o cristão para longe da luz, levá-lo para o nada. Mas quando o cristão, ele passa a ler o grande livro, passa um bom tempo a sós no velho moinho, e passa a caminhar no campo, a derrota de Maldonado é decretada. Quando o cristão passa a ler as Escrituras, quando ele passa a estar um bom tempo a sós com o Senhor Jesus, em oração, quando ele passa a caminhar com Jesus, Satanás, irmãos, ele é derrotado.
A carta a Éfeso nos ensina que, mesmo tendo virtudes, precisamos ter relacionamento com Jesus. Mesmo diante das ocupações, do fato de estarmos muito apressados, tenhamos tempo com Ele, irmãos. Que hoje nós possamos dar um grande passo. Que agora possamos dar um grande passo. Lembrar como era o nosso relacionamento com Jesus. Como era bom o nosso primeiro amor, irmãos. Resgatemos esse primeiro amor. É preciso ter um amor apegado a Jesus, que nos leve à comunhão com Ele e à prática de uma vida realmente transformada. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Ore ao Senhor. Mesmo você tendo virtudes, mesmo você servindo, trabalhando, Jesus diz para você hoje: volte ao primeiro amor. Ele quer relacionamento. Ele quer comunhão. Ele quer a prática de uma vida realmente transformada. Em espírito